20, confirma. Jânio, tira as placas. Ela tá, mas ela não. Oi. Deixa dela. Você acompanha. 10 para a vinheta. A senhora já começou, deputada? Sim. Já passou? Tem que ver os... Já também, isso é geral. Ela pode... Vinheta. Não chegou. Tá aqui. Tá aí? Mas o coronel não me passou. Pode Como é dar. que... Ela pode começar. Não, para ela fazer uma abertura aqui no off, né? Às vezes, quando eles são secretários, não passam lá. Você acompanha, a partir de agora, a transmissão da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, presidida pela deputada do PSDB, Zilá Breitenbach. A audiência pública acontece no plenarinho e vai tratar sobre o Hospital da Brigada Militar e melhorias da infraestrutura do atendimento. Acompanhe com a gente. Associação dos Oficiais da Brigada, o Sargento Birajara Ramos, coordenador-geral da Bergs, o senhor Diogo Guerra, diretor das BANF, o senhor Aparício Costa Santelano, digníssimo presidente da Associação da Brigada, o nosso Coronel Igor, Coronel Igor, diretor de saúde da Brigada Militar. Coronel Mendes, presidente do Tribunal Militar. Nosso secretário adjunto da Segurança, Coronel Fraga. E registramos a presença do Dr. Arthur Zílio, subdiretor de saúde da Brigada Militar, a doutora Gielza Regina Franzon, diretora do Hospital da Brigada de Santa Maria, que tão gentilmente nos recebeu lá, o senhor Paulo Rodolfo Pacheco, dos Sindicatos dos Aeroviários de Porto Alegre, o senhor Alfredo Gonçalves, dirigente sindical do Fórum Sindical, o senhor Roberto José La Roça, da Associação dos Oficiais Estaduais do Rio Grande do Sul, a senhora Andressa Fiuza, a senhora Bruna Gomes da Silva, soldado da Brigada Militar do 1º BPM, o senhor Elias Daniel Pôncio, vice-presidente da Associação dos Oficiais Estaduais, o senhor Cláudio Pereira, primeiro tenente-coronel, o senhor Camilo Oliveira Lima, soldado da Brigada Militar, o senhor Emerson Quadros de Moura, assessor da bancada do PL aqui na Assembleia, a Juliana Coitinho, assessor do deputado Fábio Branco, a deputada Franci Bayer, o senhor Gilson Norofé, do Jornal do Comércio, do Correio Brigadiano, desculpe, o senhor Gabriel dos Santos, sargento da Brigada Militar, Dr. Morelli, nosso médico aqui da Assembleia, o senhor Jefferson de Souza e Gilson Norofé, do Correio Brigadiano. Agradecemos a cobertura do Correio Brigadiano, o senhor Edson Franco, da Associação dos Bombeiros, o senhor Lucas Flores de Almeida, soldado da Brigada, o senhor William Johnny de Almeida, soldado da Brigada, o senhor Adriano Kirst, sargento da Brigada, do 1º BPM, o senhor Fábio Galvão, a senhora Caroline Noal Tavares, do 9º BPM, o senhor Adriano Ziri
soldado da Brigada, o senhor Jonas Rodrigues, da Brigada, sargento da Brigada, a senhora Laura Martins, sargento da Brigada, o senhor Soldado Braga, do 20º BPM, o senhor Paulo Ricardo Marques Duarte, primeiro-tenente da Brigada, o senhor Michael André da Luz de Oliveira, soldado da Brigada Militar. E destacamos também a presença do senhor César Augusto da Veiga, que representa a Secretaria de Administração Penitenciária. Bueno, primeiro quero agradecer a presença maciça e a representação de todos os batalhões da Brigada da capital e alguns do interior. Quero agradecer muito gentilmente a acolhida e a recepção que foi nos dada na Brigada Militar nessas duas visitas fundamentais ao HBM em Porto Alegre, ao HBM em Santa Maria, a acolhida do Coronel Mor, do Coronel Iqueda, da Secretaria de Segurança, das associações, Associação dos Bombeiros, Associação dos Praças, Associação dos Oficiais, e quero dizer que esse tema é muito relevante para nós, primeiro porque eu trabalhei no Hospital da Brigada como médico e principalmente, fundamentalmente, porque eu sou filho de brigadiano. E como filho de brigadiano, eu vi muitas das dificuldades da atenção à saúde, né? E também da preocupação que o brigadiano que está na rua acaba tendo com o seu estado de saúde e a perda de tranquilidade quando ele não tem esse resguardo que deve ser dado pelo Estado lato sensu. Em função disso, nós, estimulados pelas associações, né, nós resolvemos, deputada Zilá Breitenbach, solicitar essa audiência pública, para ver o que nós podemos fazer enquanto Parlamento Gaúcho, no sentido de aprimorar, no sentido de melhorar, no sentido de ajudar a que nós possamos, ao fim e ao cabo, ter uma assistência à família brigadiana e também e principalmente ao brigadiano que está na rua, que cuida das nossas vidas e que torna a nossa vida mais livre, à medida em que combate a criminalidade e as pessoas que fazem o mal para outras pessoas e para a sociedade. Então, por tudo isso e por essa relevância, eu já passo a palavra inicialmente ao coordenador do setor de saúde da Brigada, que vai nos fazer uma exposição, Coronel Igor, sobre os HBMs e quais são os desafios, os futuros e como é que talvez a gente, como deputados, possamos trabalhar juntos para realizar alguns dos sonhos, como, por exemplo, no Hospital do Trauma, um pronto atendimento efetivo de trauma, um pronto-socorro para resguardar principalmente aqueles nossos brigadianos, valorosos brigadianos que são feridos em batalha. Por favor. Sim, bom dia a todos. Agradeço, então, à presidente Zilá e também ao deputado Thiago pelo convite que foi expressado ao nosso departamento e também agradeço em nome da Secretaria de Segurança, do nosso comando-geral, Coronel Iqueda, por podermos aqui conversarmos um pouco sobre os desafios dos nossos hospitais da Brigada Militar. Gostaria de saudar também o nosso presidente do tribunal, o Coronel Mendes, foi nosso comandante-geral também, à época, né, e também a todas as autoridades e também a todos os presentes nessa audiência. Nós fizemos aqui uma pequena apresentação no computador, que nós poderíamos talvez passar, não sei se é possível passar. Ou... Sim. Sim. Ela já está lá no... Já está organizada ali. Ela seria só... Não sei se tem algum técnico que passa a ter... Já veio. Uhum. Por favor, Vitor, pode passar ali.
Gostaria de agradecer também a organização e a ajuda do Coronel Pitroski, que tem nos auxiliado muito nesse processo. Aí foi Lombardi. Na fase da informática saiu. Uhum. Nós temos. E assim atrasa o salário, não vamos no trabalho. Revoltado aqui. Não, estou falando por todo mundo que está atrasado, do executivo. Verdade. Eu queria botar o nome dela. Então, mais um, cara. Fazer uma obra também. Olha a função. Estavam ali até agora. Pois é, não há problema. Se não sair, pode ser. Tem que trazer alguém da informática. Está funcionando. Já está vindo. Victor. É ali no outro. Aí. Mas por que eles saíram daqui? Ela não pode ser assim. Tem que chamar eles da Onde é que eles estão? Tudo bem? É que eles tinham arrumado e deixado no ponto, não sei quem é que arrumou. Estava todo mundo lá. A TV Assembleia está transmitindo a audiência pública da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, que é presidida pela deputada Zilá Breitenbach, do PSDB. Neste momento, os participantes da audiência aguardam o início das palestras que vão compor esta audiência pública. O evento vai tratar sobre o Hospital da Brigada Militar e sobre as melhorias da infraestrutura de atendimento neste hospital. A proposição do debate desta manhã é do deputado Dr. Tiago. Estamos aguardando, então, para iniciar o debate proposto, então, na Comissão de Saúde e Meio Ambiente, sobre o Hospital da Brigada Militar e melhorias da infraestrutura de atendimento. Nós estamos, então, no terceiro andar, no plenarinho da Assembleia, aguardando o início da audiência pública da Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos em seguida com este evento na manhã de hoje aqui na Assembleia Legislativa.
Gelson. Talvez não devesse ter pedido alguma coisa. Talvez não devesse ter pedido para passar alguma coisa. Então, muito bom. Mas eu sabia aqui também, né? Então, está pronto aí? Retomando, então, depois desses equívocos operacionais, Coronel Igor, retomando, a bola está consigo. Perfeito. Bom, então, pronto, ok. Na verdade, fizemos uma pequena apresentação em que nós gostaríamos de colocar o histórico das nossas duas unidades operacionais militares de saúde, que são o Hospital da Brigada Militar de Santa Maria e o Hospital da Brigada Militar de Porto Alegre. E nós consideramos que é importante essa demonstração histórica, porque ao longo da nossa história foram muitas as situações em que houve ajuda por parte da família brigadiana e também da sociedade em prol do desenvolvimento da sociedade. Não, Então, tem a cadeira ali. A primeira unidade que nós gostaríamos de falar um pouco sobre... Retomamos a transmissão da audiência pública da Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Está em debate nesta manhã as condições do Hospital da Brigada Militar e as melhorias da infraestrutura de atendimento. Acompanhe. Pelo então comandante-geral, Coronel Justino Marques de Oliveira, em que se criou, então, o Hospital da Brigada Militar de Santa Maria. Era pouco mais que uma enfermaria, na realidade. Então, foi uma enfermaria que foi cedida junto com o Regimento de Cavalaria, e ali se instalou, então, o embrião do Hospital da Brigada Militar de Santa Maria. De 46 a 50, no governo de Walter Jobim, e apesar das inúmeras dificuldades, se continuou aumentando as dependências daquele hospital, através da doação de muito trabalho que foi feito pela própria família brigadiana. Então, houve doação de ferro, de cimento, de areia, de tijolos, de mão de obra. Inclusive, os tijolos eram feitos pelos próprios brigadianos, soldados do 1º Regimento de Cavalaria, naquela época. Em 19 de dezembro de 53, ocorreu a inauguração oficial, então, sob o governo de Ernesto Dornelles, e o hospital teve como primeiro diretor o tenente-coronel médico Alfredo Augusto Pereira dos Santos. Era um hospital de 4ª classe, segundo o Exército Brasileiro. Então, ele classificava os hospitais, era um hospital de 4ª classe. Então, um hospital ainda de média complexidade. De janeiro de 1955 a agosto de 1964, o hospital foi dirigido pelo tenente-coronel médico Isidro Agostinho Gay. E como reconhecimento pelo período dos grandes avanços e inovações que ele liderou, foi feito um decreto de 14 de março de 2003, em que o hospital recebeu, então, como patrono o tenente-coronel Isidro.
Com o passar dos anos e sentindo-se a necessidade de aumentar a estrutura física, foram adquiridos 2 terrenos laterais e, com isso, houve a ampliação. Em 1978, o diretor de então, major médico Eugênio Streliave, conseguiu inaugurar obras de ampliação que incluíam apartamentos mais modernos, centro cirúrgico, capela, ambulatório, SAMI, laboratório e maternidade. Então, tornando o hospital efetivamente um hospital já de uma categoria maior, né? E então, desde 2008, foi iniciado um processo de modernização da estrutura hospitalar dessa unidade, né, com reforma dos apartamentos, com reforma do bloco cirúrgico, da sala de recuperação, dos ambulatórios, né, e ampliando os leitos para 49 leitos. Então, uma história bonita do Hospital de Santa Maria, né, onde se viu que em diversas ocasiões a sociedade e a família brigadiana apoiou com vários esforços, não só monetariamente, né, para que esse hospital fosse mantido e ampliado em sua capacidade de atendimento à família brigadiana, tanto militares da ativa quanto reserva e seus familiares. Já o Hospital de Porto Alegre, ele iniciou suas atividades em 2 enfermarias da Santa Casa de Porto Alegre em 1897. Em 1905, ele foi transferido para a fazenda da região sul de Porto Alegre, onde também foi transferido o sistema de transporte, de ambulância e padiolagem da Brigada Militar. Em 1918, o nosso hospital participou, inclusive, do atendimento à gripe espanhola que assolou o estado. Então, foram construídas 200 barracas na região onde hoje nós encontramos o hipódromo do Cristal, e ali os nossos médicos atenderam a gripe espanhola, aqui em Porto Alegre. Em 24 de setembro de 71, foi inaugurado, então, o novo prédio do Hospital da Brigada Militar de Porto Alegre, um prédio com 5 andares, né, com uma estrutura bem maior, ampliada, né, e extremamente moderna, né. Bom, então, assim, desde então, nós temos acompanhado a evolução dos hospitais e, por fim, a partir de 2008, 2009, nós começamos um processo de modernização destas unidades, tá? A situação atual dos hospitais, ela passa por uma modernização de infraestrutura, de equipamentos e de recursos humanos. Nós temos enfrentado, assim como o Estado do Rio Grande do Sul tem enfrentado, dificuldades financeiras e das mais variadas ordens, que diminuem a velocidade com que nós gostaríamos que essa modernização se processasse. Todos os hospitais, de uma maneira geral, estão passando por um processo de modernização porque a medicina em si está velozmente se transformando. Isso por conta da informática, por conta das comunicações, que hoje são instantâneas, né? Isso exige de nós uma melhoria constante nessas 3 áreas: infraestrutura, equipamentos e recursos humanos. Bom, por conta disso, associações e, por último, a Associação dos Oficiais da Brigada Militar lançou uma campanha, os HBM são nossos, né, com esse intuito de angariar recursos de doações e de instituições e mesmo de pessoas físicas, e que esses recursos fossem canalizados para a fundação da Brigada Militar, de forma a agilizar os processos de modernização da infraestrutura, né? Também, em termos de equipamentos, de compra de equipamentos, nós temos feito acordos junto com o Ministério Público, de forma a conseguir que alguns ajustes, alguns TACs sejam revertidos em investimentos diretos aos 2 hospitais, né? No entanto, aonde a nossa área mais crítica se encontra é na questão de recursos humanos.
Como a própria brigada, como o próprio Corpo de Bombeiros e como o próprio Estado sabe, né, nós temos tido uma dificuldade com efetivo. Essa dificuldade com efetivo, ela se reflete também nas unidades de saúde. Por conta disso, e por uma situação relacionada à necessidade de reduzirmos ou extinguirmos os contratos terceirizados, que hoje atendem parte das funções dentro dos nossos hospitais, é que se alterou, se produziu uma lei que foi aprovada por essa Assembleia em 2018, que é a Lei 15.115, em que se criavam os quadros de militares estaduais de saúde temporários, tanto oficiais quanto praças, né? Então, essa lei, ela autorizou a que se criasse, então, 45 vagas de oficiais de saúde e 145 vagas de técnicos de enfermagem, praças. São militares temporários, que ficariam por até 4 anos, né, na instituição. Essa situação, ela está agora em fase de encaminhamento do edital para abertura de processo seletivo, né, e nós entendemos que provavelmente até o início do ano que vem nós tenhamos esses militares estaduais temporários atuando junto dentro das nossas 2 unidades. Em que pese isso esteja acontecendo, a realidade é que, para que nós tivéssemos todos os nossos contratos terceirizados extintos, pudéssemos transportar isso para temporários, militares temporários, de forma a atender na completude as 2 unidades e o seu potencial, nós precisaríamos ampliar esse número. Então, nós temos encaminhado, já pela Brigada Militar, um estudo que está junto ao comando, né, solicitando a possibilidade de ampliação do número de temporários que poderiam entrar para o processo seletivo na nossa corporação, de forma a substituir completamente esses contratos terceirizados, mesmo assim, ainda assim, de forma mais econômica para o Estado do Rio Grande do Sul, do que a partir da utilização de contratos terceirizados, né? Então, isso está agora, essa solicitação foi feita junto ao comando, o comando já está desenhando uma proposta que vai ser encaminhada e provavelmente essa proposta virá à Assembleia Legislativa para apreciação e votação. Nesse sentido, esse apoio da Assembleia à votação desse aumento de vagas de temporários seria de forma relevante para os nossos 2 hospitais, né? Em questões de verbas, sim, sempre há necessidade de apoio de verbas. Eu não sei exatamente se verbas parlamentares poderiam ser repassadas para os hospitais, mas se esse fosse o caso, isso seria muito bem-vindo, porque em que pese nós estejamos com os nossos cronogramas em andamento no que tange a obras e modernização por equipamentos, sempre que a gente consegue, de alguma forma, que a verba chegue carimbada para nós, o processo é mais célere, né? Então, esse seria um aspecto interessante para os 2 hospitais. O fato é, senhores, que assim, os nossos hospitais eles têm uma missão importante, que é a missão de garantir a saúde dos nossos militares e dos seus dependentes. Hoje, a legislação permite, inclusive, o atendimento ao IP civil, isso como forma de dar sustentabilidade econômica aos hospitais. E é possível, isso sim, a sustentabilidade econômica, desde que atuando de forma plena. Então, ainda não estamos atuando de forma plena por essa restrição, principalmente de efetivo, que é o que mais nos preocupa no momento, né? Temos o entendimento de que, ao resolvermos essa situação de efetivo, principalmente com os temporários, que nós vemos como a alternativa mais factível a curto e médio prazo, nós teremos
condições de ampliar a nossa capacidade de atendimento, de forma a tornarmos os nossos hospitais autossustentáveis, né? É isso. Obrigado. Só uma perguntinha que se faz necessária, coronel. O senhor falou em 45 oficiais e 145 praças os temporários. Qual seria o número que está sendo editado e que seria o mínimo necessário? Nós, pelo que foi feito, o último estudo que o Departamento de Saúde realizou, seriam de 190 oficiais e 237 praças. Isso para atingir ao Estado do Rio Grande do Sul como um todo e a todo o sistema de atendimento, inclusive de FSRs, que são frações sanitárias regimentais, e todos os CRPOs, né? Muito obrigado. Vou passar para as associações. Quero só destacar aqui a presença do senhor Roberto José La Rosa, presidente da UFCERGS, do senhor Fábio Duarte Fernandes, do Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul, a Márcia Jacobson, que representa o deputado Paparico Bassi, o Marlon Zambrano, que representa a deputada Juliana Brizola, e o Éder da Silva, que representa a deputada François Mense. Passo para... Posso começar contigo, Santa Helena? Começo com o senhor Sargento Aparecido Santa Helena, presidente da Associação dos Sargentos do Estado do Rio Grande do Sul. Eu quero dar bom dia a todos, deputado. Aos meus colegas daqui da mesa, aqui, o coronel, os ex-comandantes estão presentes, aqui, o coronel Mendes, o coronel Maciel está ali, o diretor do hospital, os deputados, o senhor na presença aqui. É uma satisfação nós estarmos aqui mais uma vez, mas eu quero aproveitar para registrar. Às vezes pode parecer, o pessoal menos informado pensa às vezes que nós somos corporativistas, que nós vamos defender os nossos interesses, mas em respeito àquelas brigadianas que estão fardadas lá atrás, com ela eu saúdo todos aqui presentes, a gente já teve desse lado aí. Eu também estou vendo aqui o coronel Fábio, que está ali, ex-comandante-geral, sabe, né? A gente já trabalhou na rua, sabe o que é isso aí, e eu cheguei à conclusão, depois de bastante tempo, deputado, e todo esse... A gente carrega, às vezes, vai aprendendo ao longo da vida, e que conceito de segurança pública, às vezes, a gente vê pessoas com esse título, né, que escreveu tantos livros, fez não sei o que mais, e nunca esteve ali na linha de frente para saber que, em fração de segundos, um brigadiano que está sentado ali pode ser bandido, herói, questão de fração de segundos, tem que decidir, às vezes, o que um juiz demora 2, 3 meses para tomar uma decisão. Um daqueles que está sentado ali atrás vai decidir em fração de segundos ali na rua, entre a vida e a morte. E aí vem o que eu quero chegar na valorização dessa atividade. E não adianta nós vir aqui e reclamar e as pessoas achar que nós estamos puxando o brasa para o nosso assado, mas hoje os hospitais é uma realidade. Aqui o diretor se referindo, o sucateamento que vem ao longo do tempo. Não é a culpa desse governo que está aí, não é a culpa dos deputados, mas nós precisamos fazer um levante, e essa sua iniciativa é de suma importância para que se faça coisas concretas. Nós temos que parar daquele discurso que, quando está em campanha um deputado ou um governante, ele vai resolver todos os problemas, a gente sabe que não, mas ele tem a obrigação e o dever, até moral, né, de eleger prioridade. E hoje, segurança pública, se não for a prioridade número 1, eu não sei o que é. Claro que é importante as outras áreas todas, mas se o senhor não tiver uma segurança de excelência, por isso que eu me refiro ao conceito, não vai funcionar as outras coisas da sociedade, não vai funcionar as escolas, o transporte, o comércio, então tem várias atividades, e nós sabemos da nossa importância, nós temos consciência disso, e precisamos ser valorizados por isso. Não só através de equipamento, de viatura bonita, o cara andar bem fardado na rua, isso é relevante nesse momento, porque as pessoas esquecem, às vezes, que a segurança pública é feita de homens e mulheres. Eles não são robô.
para estar ali na rua. Às vezes eu vejo o nosso próprio governador aqui, fazendo um discurso aqui no Rio Grande do Sul de uma forma, e vai para Brasília e usa nós como bode expiatório. Nós não vamos aceitar isso, nós estamos fazendo um levante nesse sentido, junto com as demais entidades, para não ser aqui esse tipo de possibilidade, porque nós estamos ganhando razoavelmente, com salário atrasado e parcelado junto. Então, todo mundo quieto, porque faz, às vezes, ali um adiantamento do Banrisul, que está ganhando dinheiro nas costas do pessoal. Mas a gente que está no dia a dia sabe essa dificuldade. E muito mais ainda quando vai procurar uma questão de saúde, que esse policial, para estar na rua, ele precisa ter um respaldo todo atrás, que às vezes as pessoas esquecem disso. Tem que alguém dar sustentação para aqueles homens e aquelas mulheres que estão na rua. Se não tiver isso, como vai funcionar? E se der um problema, por exemplo, ele entrou num confronto na rua, vai ser ele numa cama de um lado e o bandido do outro, o brigadiano de um lado e o bandido do outro. O brigadiano não é privilégio, ou até o pessoal da segurança toda, a Polícia Civil também, eu me refiro aqui, tem que ser deslocado para um local que tenha total segurança. Quer dizer, não pode o Estado usar um servidor e depois jogar ele no lixo, que ele aconteceu um fato com ele. E eu sempre me refiro muito, né? Às vezes os políticos, dica oportunista, não gostam. Nós somos servidores de Estado, de carreira. Nós não somos servidores de partido político ou capacho de quem quer que seja. Às vezes as pessoas... Eu sei que eu sou meio deselegante às vezes, mas tu tem que ser deselegante pelo tempo, pela caminhada que se fez. E, às vezes, as pessoas aí criticam nós e botam nós num outro lado que não é verdadeiro. Nós queremos que o Hospital da Brigada seja excelência em saúde para ajudar não só os brigadianos, seus familiares, todos que têm atendimento aqui. O diretor do hospital está se referindo. Se tiver essa força de direcionar recursos lá para dentro, a gente sabe que ele vai funcionar. Claro que, ao longo dos anos, foi sendo sucateado, foi feito largado de lado. Então, nós temos que tirar as arestas todas desse campo, seja ele ideológico ou até de posto de graduação dentro da Brigada Militar, e buscar aquilo que todo mundo acha que paga e nunca quer usar. Eu duvido que alguém queira ficar doente, mas quando tu ficar doente, tu tem que ter essa garantia que tu tem um hospital, tu tem lá um atendimento, no mínimo, que seja uma condizente com aquilo que tu está prestando em prol da nossa sociedade, que é quem nos paga o salário e que é para quem nós devemos satisfação. E aconteça o que aconteça, troca governo, troca isso, troca aquilo, mas nós estamos sempre desse mesmo lado e nessa mesma batida, como vem ocorrendo pela Brigada Militar de mais de 180 anos aí de existência. Então, seria esse momento, assim, fiz até, desculpe, meio um desabafo nesse sentido, mas eu vejo o pessoal fardado, eu me recordo do tempo que eu entrei no 1º Batalhão, em 1974, deputado, e que a gente não tinha, às vezes, essa situação. Então, nós temos que manter isso cada vez, avançar em qualificação e dar segurança para que eles continuem prestando esse serviço de relevância que a Brigada presta para a sociedade gaúcha. Muito obrigado. Obrigado. Destacou a presença do deputado Fábio Branco também, do coronel Maciel, juiz militar e ex-comandante-geral, do seu Bossi, da IBCM, do seu Sidney Souza Silveira, da IBCM, e do doutor Luiz Carlos de la Fonte, coronel, psiquiatra, funcionário estadual da Secretaria Estadual de Saúde. Passo a palavra, então, ao coronel Becker, da Azof. Bom dia a todos. Primeiramente, saudar ao deputado Dr. Tiago, saudar também a deputada Zilá, acho que já se retirou, deputado Fábio Branco, também Franciane Baia, saudar os companheiros de mesa, especialmente quero saudar o coronel Maciel. O coronel Maciel foi ex-comandante-geral da Brigada, e a Brigada deve a ele no comando quando foram criadas as patrulhas ecológicas, o trabalho de meio ambiente que a Brigada faz no Rio Grande do Sul. Mais antigo do que eu aqui em idade, isso é ruim de ser velho, né? Coronel Bento, muito obrigado pela sua presença. Bem, é com satisfação que a gente fala
dos hospitais da Brigada, especialmente depois que a campanha que a ZOF, junto com as demais entidades, lançou, teve eco. E teve eco, é por isso que eu cito o deputado novamente, doutor Tiago. Doutor Tiago é filho de um companheiro nosso da Brigada, já falecido, saiu da Brigada, foi para o Ministério Público e continua imbuído do mesmo sentimento de bem servir ao Estado como seu pai tinha na nossa corporação. Então, é com prazer. E é com muito prazer que eu vejo que o senhor abraçou essa campanha nossa dos hospitais da Brigada. Vamos falar dos hospitais. Aqui, Coronel Bento, como é mais antigo que eu, ele foi privilegiado, mas eu não. Eu, quando estava na academia, eu fui operário no hospital. Eu ajudei a construir o Hospital da Brigada. Acho que aqui, Coronel Maciel também morava em Porto Alegre, era dispensado nos finais de semana, mas o pessoal da academia que ficava em quartel era sábado e domingo iam trabalhar no hospital. E assim E trabalhei, não foi pouco. O que eu fazia lá? Fazia massa, carregava carrinho de mão, atirava tijolo como auxiliar de pedreiro para fazer aquele hospital. Esses hospitais foram construídos, não importa a história, quando o Hospital da Brigada foi construído com o dinheiro dos brigadianos. Esses que eu citei aqui, Coronel Maciel, Coronel Bento, eu, que somos daquela época do comando do Coronel Frota, Otávio Frota, do comando da Brigada, nós descontávamos um dia de vencimento durante um ano todo para que construíssemos hospitais. Então, primeiro, porque já existiu em história não muito antiga, no Rio Grande, um governador que quis desapropriar o Hospital da Brigada. Os hospitais da Brigada são nossos, são da sociedade gaúcha, do povo rio-grandense, mas está na guarda, é um patrimônio da Brigada Militar. Também vimos ao longo dos anos, eu saúdo aqui, Tenente Coronel Maino, Tenente Coronel Gelsa, diretores, respectivamente, do Hospital de Porto Alegre e Hospital de Santa Maria. Nós temos um quadro de saúde extremamente capaz, talvez um dos melhores, não estou dizendo heresia. O concurso da Brigada é um concurso extremamente rigoroso e somente os melhores conseguem chegar ao quadro de saúde da Brigada. Temos excelência no quadro de saúde. E vimos anos após anos, até porque, me perdoe, eu não sou político, não serei político, a minha política é a minha associação, é a Brigada, é o povo do Rio Grande. Porque quando luto pela associação dos oficiais da Brigada, estou lutando realmente pela população gaúcha. Nós vemos ao longo dos anos governos que não conhecem a história do Rio Grande, a história da Brigada, sim, quem conhece o mínimo da história rio-grandense sabe que a história da Brigada se confunde com a história do Rio Grande. E a Brigada vem acompanhando o Rio Grande, vem fazendo hoje, deputados, senhoras e senhores, nós todos, nós como sociedade, não como brigadiano, temos que tirar o chapéu em louvor à Brigada Militar. Essa turma de jovens, soldados, sargentos, tenentes, capitães, majores, tenentes coronéis e coronéis, que a Brigada com efetivo mínimo, e na medida que os governos não investiram nos efetivos da Brigada Militar, os efetivos foram minguando, eu tenho dito, e está aqui um exemplo vivo. Coronel Maciel, em 94 ele comandava a Brigada tinha quantos mil homens, Coronel Maciel? Vamos fazer um jogral aqui. 34 mil homens. Pouco menos, mas era por aí. Tá? Hoje, nós temos na atividade de polícia 9 mil homens. Nós tínhamos 7 milhões e meio de habitantes e temos hoje quase 12 milhões de habitantes. Nós tínhamos 185 municípios, temos 497. Na medida que a polícia ficou pequenininha, o crime organizado, eu digo, repito, é como gás, ele ocupa todo o espaço que se lhe deixa. E o crime organizado ocupou os espaços. Os efetivos da corporação, eu preciso dizer isso, deputado, aqui é uma casa do povo, os deputados que ascultam e representam o todo da sociedade rio-grandense. Os efetivos da Brigada não é feito assim. Pegamos o Coronel Mendes, foi comandante-geral, o Coronel Maciel foi comandante-geral, pegamos 2 ou 3 aqui e vamos... Qual é o efetivo, Coronel Mendes, que o senhor acha que a Brigada tem que ter? Eu acho que tem que ter 10 mil homens. Coronel Maciel, eu acho que tem que ter 15. E tu, Beck, eu acho que tem que ter 5.
Não, vamos sortear, botar numa boininha ali, vamos sortear o efetivo. Não, o efetivo nosso é regulado pela ONU. São critérios internacionais que regulam em todo o mundo o efetivo das polícias. E eu dou exemplo da França, que depois que começaram 2 anos atrás os atos terroristas, a França teve que aumentar em razão do IDH, várias coisas, vários fatores que regulam foram mudados pela premência que existia para combater o terrorismo. Pois bem, então o efetivo da brigada, que em 94, por critérios técnicos internacionais, era de 34 mil homens, hoje é um efetivo desse tamanho. Então imaginem o esforço que cada policial militar faz na rua. O que os homens estão se desdobrando, oficiais, soldados, o todo da corporação se desdobrando para prover. A primeira necessidade de qualquer povo é segurança. Saúde é fundamental, educação é fundamental, mas adianta eu ter uma estrutura nacional de saúde e não poder andar na rua por medo do crime? Então, segurança pública é uma necessidade básica de qualquer ser. E a brigada também, jurídica, tecnicamente, é a primeira linha de defesa do Estado. Então nós temos hoje os homens sobrecarregados, falta meios, os meios que têm à disposição, não importa se são carros modernos ou não. Há uma resolução também da ONU, aprovada por organismos internacionais para todas as polícias do mundo. Os carros têm que ser blindados, pelo menos o mínimo de blindagem. Se algum carro nosso tivesse blindagem, nós não teríamos perdido há poucos dias atrás um homem com um tiro que transfixou o para-brisa do carro. Então a saúde volta, por isso a nossa tropa está exigida, está desdobrada, está presente, tentando fazer o máximo com o mínimo, não existe isso, dizem, mas a brigada está fazendo o máximo, dando o máximo de cada homem para que nós tenhamos segurança no Rio Grande do Sul. E aí vem a saúde. A rigidez física, a saúde física e mental. Os senhores fazem ideia do problema da saúde dos nossos homens? Que não tem intempérie, não tem frio, não tem calor, não tem chuva, não tem sol. Com qualquer rigor do tempo, ele está ali servindo a população gaúcha. É um homem que sai de casa de manhã, nada contra nenhuma outra atividade, mas eu tenho que dizer que a atividade policial, ela é diferente. Ele sai de manhã e não sabe se vai retornar para sua casa. Porque os enfrentamentos, até dentro de ônibus, soldados nossos são vítimas. Nas vilas onde moram. Então nós temos a pressão psicológica, problema físico, problema de saúde mental. Nós precisávamos e precisamos e carecemos de estrutura. Eu já fui alertado, até me chamaram a atenção, o senhor sabe disso, deputado? Que isso não era um problema meu, não é um problema meu, como é um problema de cada cidadão do Rio Grande que reflita. Eu não tenho cargo no Estado, meu cargo é eletivo de uma associação que me elegeram para representar os sócios. O meu dever é para com eles e para com todo da corporação. Então nós não temos recebido, não, a brigada é quem mais desconta para o IP, mais que o magistério, pelas matrículas da brigada. Todos nós da brigada, eu veteraníssimo aqui, desconto 14% para o IP todos os meses. E o que a brigada desconta não retorna para a saúde, em termos de saúde. Então foi necessário nós fazermos uma campanha pedindo para a sociedade, sim, abrir qualquer quantia depositada no Banco Sicredi, que é administrada pela Fundação da Brigada Militar. Dinheiro vai direto para o hospital, administra os hospitais, para que nós possamos, na ausência do Estado, deputado, na ausência do Estado, na anomia do Estado, suprir essas necessidades, para que a nossa tropa possa ter condições de ser atendida, possa ter condições de ter um melhor quadro médico e esse quadro poder ter vazão, porque a medicina, como disse o meu antecessor, evoluiu muito, evolui a cada dia, tudo evolui nesse mundo, os próprios telefones celulares caducam em um mês, já está a medicina da mesma forma. Tem aparelhos que nós precisamos adquirir para deixar a saúde, fazem eu não sou técnico, pois os técnicos me ajudem, né? Há um aparelho que custa 2,5 milhões de reais.
que hoje estou falando para os homens, quando faz, não foi o meu caso, eu não fiz, quando os homens fazem uma operação da próstata, em regra sai com sequelas. Esse equipamento é tão preciso que não deixa sequelas. Não é justo que nós tenhamos esse equipamento no Hospital da Brigada, isso é um exemplo apenas. A saúde mental, depois eu até quero falar com o senhor, nosso psiquiatra, doutor Luiz Carlos, né? Que o senhor citou, Luiz Carlos Coronel, até não identifiquei quem é o doutor Luiz Carlos Coronel, pois eu gostaria de falar com o senhor que nós estamos também, doutor Luiz Carlos Coronel, querendo enfrentar o problema grave do suicídio na Brigada. Nós temos 4 vezes o índice do Brasil. O Rio Grande tem 2 vezes, o senhor é um especialista e nós precisamos. Não adianta mais eu estar citando estatística. Temos que ajudar os nossos homens a não serem vítima desse mal que está nos assolando. Então, senhores, vejam que o problema de saúde é imenso. E, mais uma vez, eu me estendo se deixar, porque realmente a realidade nossa é preciso que a sociedade conheça. É preciso que a sociedade conheça uma tropa que faz milagres. A Brigada tem gente em presídio que não deveria ter, tem gente à disposição que não deveria ter. Quem carrega a Brigada realmente é aquele que está na rua fazendo atividade fim, a polícia, atividade nobre da corporação. Precisamos que os governos enxerguem a Brigada não como um punhado de gente ali descartável e que venha com ameaças. Quando eu falo em saúde mental, por exemplo, alguém falou antes, nós vivemos um terrorismo constante, com funcionalismo, mas com a Brigada e os bombeiros em especial. Em especial. Mês a mês nós vamos atrasar, vamos parcelar, não podemos pagar, não vai ter dinheiro. Já começa a rádio hoje, ainda estava ouvindo a rádio, não tem dinheiro para o 13º. Eles estão sempre criando um clima de insegurança, de medo, cara. Tem que mudar, o Estado tem que começar a nos tratar como homens, mulheres e homens a serviço de uma sociedade. Homens que são os únicos que disponibilizam a vida deles pela sociedade. Eu chamo e porque são de fato anjos do sacrifício. Anjos, o brigadiano é um anjo do sacrifício e nós já tivemos esse ano policiais militares e policiais civis. Neste ano, 5 mortes. O que é que nós vimos, deputado? Discursos exaltados, revoltados e mudança. Alguma mudança? Mudou? Os companheiros que estão de colete, mudaram os coletes? Nós tivemos um companheiro que o colete transfixou, mudaram os coletes? As viaturas estão sendo blindadas? Nada muda. Discurso inflamado. Então, parabéns ao senhor, leve avante, conte conosco. Estão todas as associações aqui, associações da Brigada, associações da Polícia Civil. Irmãos, nós somos polícia, todos somos polícia. Conte conosco e vamos resgatar a saúde do policial, dando condições plenas aos nossos hospitais. Cumprimentos ao senhor, muito obrigado pelo que o senhor está fazendo. Conte sempre conosco, deputado. Sargento Birajara, da Associação dos Sargentos dos Bombeiros, desculpe. Um bom dia. Quero cumprimentar aqui, em nome da Associação de Bombeiros, cumprimentar o deputado Dr. Tiago, ao qual, em cumprimento, já faço esse estendimento a todos os parlamentares da Casa, especial desta comissão. Cumprimentar também aqui todas as entidades representativas da Brigada Militar, cumprimentar e já deixar aqui, deixar bem clara a posição da ABERGS, como entidade representativa dos oficiais e praças do Corpo de Bombeiros. Cumprimento o Coronel Maciel, Coronel Mendes, Coronel Fábio, que representa o Tribunal de Justiça Militar, deixando claro que a posição da ABERGS aqui e pede para todos os parlamentares dessa Casa que vejam com muita atenção, com muito carinho, a manutenção do Tribunal de Justiça Militar, pela necessidade das tropas militares continuarem fazendo um trabalho com eficiência. Então, essa é a nossa posição, eu aproveito deixar registrado aqui, deputado. Aproveito também para dar os parabéns ao nosso amigo aqui, Tenente Coronel Zílio, pela tão merecida, tardia, mas merecida promoção. Promoção que é um direito de todos nós militares, como prevê no nosso Estatuto 10.990, mas mais que um direito,
é o reconhecimento de um trabalho prestado com eficiência. Então, parabéns pela promoção. Cumprimento também o Tenente Coronel Ricardo, membro aí do nosso Corpo de Bombeiros, Tenente Coronel Edson, nosso coordenador adjunto. Bom, por que nós estamos nesse debate aqui sobre a estrutura do HBM? Como falou o Coronel Beck, o HBM é nosso, o HBM é da sociedade. Mas, quando falamos que é nosso, é importante deixar claro que nós estamos nesse debate, não é porque os militares têm privilégios, como muitas vezes ouvimos na mídia e muitas vezes ouvimos aqui nesta casa. Nós estamos nesse debate porque nós necessitamos de um hospital estruturado, com qualidade, principalmente para atender os senhores, homens e mulheres, praças e oficiais, não porque têm privilégios, mas porque são especiais, porque são essenciais para um serviço público, para um serviço para a sociedade gaúcha. E nós sabemos disso. E aqui eu falo como integrante do Corpo de Bombeiros Militar, falo como um ex-integrante da Brigada Militar, mas mais que isso, falamos como cidadãos, porque nós passamos as dificuldades como integrantes do serviço público, mas também como cidadãos no dia a dia. Então, os senhores e senhoras são especiais para toda a sociedade. Tenho certeza disso. E quando nós falamos em hospital da Brigada Militar, para a sociedade no geral, vem a dificuldade no atendimento devido a uma ocorrência, principalmente na atividade policial, decorrente de algum confronto com o meliante, mas não só isso, como foi falado aqui também pelo Coronel Beck, a questão mental. Hoje tem um trabalho aí da Major Denise, no HBM, que demonstra que a Brigada Militar, os militares no Estado, têm um dos maiores índices de suicídio no Estado, um dos maiores índices do Brasil. E isso, com certeza, é elevado devido às nossas condições de trabalho, devido às nossas condições financeiras e devido à pressão que cada dia somos expostos, e muitas vezes em discursos aqui no Parlamento. Então, deputado, eu agradeço a abertura deste trabalho, mas, com certeza, e o senhor pode confirmar melhor, acreditamos, e nós participamos de várias audiências aqui, que muitas vezes o governo do Estado ele é convidado a participar. E muitas vezes nós estamos aqui presentes e não vemos o governo do Estado. E aqui eu não quero fazer uma crítica a este governo passado, governo anterior, porque não adianta nós ficarmos olhando pelo retrovisor. Mas nós temos que falar deste governo. Se o HBM tem um problema, se a Brigada Militar tem um problema, se o Corpo de Bombeiros tem um problema, onde está o governo do Estado para mostrar as soluções? Então, nós falamos aqui que os principais pontos levantados aqui no nossos HBMs são estrutura, falta de recursos. Então, isso aí se resume em quê? Em falta de recurso financeiro, em falta de investimento. Quando nós temos um colega fazendo um tratamento, um colega abaixado, como nós falamos no termo militar, no hospital, nós temos que entender que ele está ali decorrente da sua atividade de trabalho. E nós temos que entender que o Estado, através do Hospital da Brigada Militar, ele está prestando um atendimento, ele está investindo naquele servidor para que ele volte a atuar em serviço ao Estado. Muitas vezes nós temos colegas aqui que sofrem acidentes e são direcionados, e isso é o que manda um protocolo, para um hospital mais próximo, um hospital especializado. Mas muitas vezes eles permanecem naquele hospital. E aí nós temos uma bola de neve. Ele permanece naquele hospital, que muitas vezes é um hospital que está com um leito do SUS, onde ele poderia estar lá no Hospital da Brigada, tendo um atendimento qualificado, porque nós temos convicção que as praças de oficiais que atuam no Hospital da Brigada Militar, tanto Porto Alegre quanto Santa Maria, assim como as FCRs, são profissionais de alta qualidade na atividade médica e também na gestão. Só que esses colegas muitas vezes estão em outros hospitais. Então nós criamos um amplo problema, que é não transferir para o Estado e deixar lá ocupando um leito do SUS. Então nós temos essa participação também, essa culpa, e cadê o governo do Estado que não está aqui, para dar um esclarecimento? Da mesma forma que eu deixo como sugestão aos parlamentares da Casa, não só dessa comissão, como foi levantado aqui pelo nosso diretor do Hospital da Brigada, já que o Hospital da Brigada, ele, através do Departamento de Saúde, ele tem uma rúbrica própria, que sai da Secretaria de Segurança e recebe investimentos direto no Hospital da Brigada. Então, que se busque uma parceria através de uma emenda parlamentar a nível nacional, porque nós temos vários conhecidos aí a nível nacional que buscam essas emendas para suas estruturas estaduais. Então, essa possibilidade aqui,
né, conclamo aos parlamentares da nossa casa que busquem, aí, junto a pluripartidos, né, busquem essa possibilidade. Da mesma forma, nós sabemos que a tal crise econômica divulgada pelo Estado, ela se resume num cobertor curto. E o Hospital da Brigada hoje não é utilizado, embora tenha o nome de Brigada Militar, ele não é só utilizado pelos militares estaduais, mas também por outras forças estaduais e também por outros integrantes da sociedade que usufruem do sistema do IP. Aí eu faço a seguinte pergunta, sabendo mesmo que o cobertor é curto, se esses outros órgãos, que não estão presentes aqui, né, mas com certeza podem explicar num outro momento, se há contribuição de recursos para a manutenção do Hospital da Brigada Militar. Seja a Polícia Civil, seja a IGP, seja a SUSEP, mas também a própria Prefeitura de Porto Alegre, né, que também está, através dos municipais, usando o Hospital da Brigada Militar. Então, se há essa contrapartida, deixando claro que as verbas que fazem essa manutenção saem da Secretaria de Segurança e não da Secretaria de Saúde. Então, eu acho que isso é importante nós atentarmos. Se o hospital é da Brigada Militar, se o hospital atende os militares, se o hospital atende os servidores da segurança pública e outros municipais, e o foco principal é atender os senhores e senhoras que prestam um serviço de qualidade, é importante que esses outros órgãos também possam ter uma coparticipação para essa manutenção. No outro mais, eu agradeço a atenção, a Bergs está disposta a auxiliar no que for preciso, e esperamos, né, resultados aqui da comissão, já com, quem sabe, né, alguma proposta aí do governo do Estado, né, nesta questão. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, bombeiro Birajara. José Clemente, da Associação dos Cabos e Soldados, por favor. Primeiramente, um bom dia. Eu sou Diogo Guerra, primeiro-tenente RR, sou comunicação social na Banff, representando o presidente neste ato. Primeiramente, saudando o nosso deputado Thiago, saúdo todos os ponentes, ao Coronel Mendes, ao diretor do hospital, ao colega de entidade e lutador da SSTTBM, Santelano, da Bergs, nosso colega, o Birajara, incansável nessa luta, e juntos temos buscando uma nova bandeira, junto com os colegas, juntos com a sociedade, nesta luta e visualização da valorização dos profissionais de segurança, também profissionais de saúde e educação, que sem um, se integrando, uma sociedade só traz prejuízo para aqueles que sempre estão buscando o bem. O HBM para nós é de importância para nós PMs, porque por vezes no interior aí tem acontecido ocorrências com nossos colegas em confrontos armados e muitas vezes tem que ser deslocado com urgência para locais onde que tem uma melhor estrutura para dar segurança àquele que doa a sua vida através do juramento, sacrificando a sua própria vida em busca daquele que está lá, nós defendendo, que são nossos integrantes da sociedade. Porque muitas vezes, estando no hospital comum, normal, está exposto, nada contra, mas está com aquele delinquente que ele mesmo confrontou, que hoje tem as facções que muitas vezes atacam e podem levar aquele que está salvando uma vida, ainda pode ser salvo, ser abatido naquele local que está sendo atendido. Por isso que o Hospital da Brigada é de suma importância, ele estará seguro naquela situação que ele está sendo tomados os procedimentos. A Banff, como entidade assistencialista, ela está sempre buscando, junto com o Hospital da Brigada Militar, e buscando orientação a trazer a colegas as especialidades que não tem no interior, que tem que ser movimentada para onde tem. Olha a suma importância da saúde para nós. Aqueles que estão lá no interior,
ou na capital, que não tem essa especialidade, vindo para esses locais que tem. Por isso que o investimento é muito importante, nosso deputado. Investimento em saúde, segurança e educação são muito importantes. E essa parte da saúde para a segurança é de suma importância. Aos nossos familiares, que tem que ficar muitas vezes nos hospitais, né, onde há as ocorrências que nossos colegas vêm em confronto, sofrem, ficam naqueles locais sem segurança, e o nosso hospital da Brigada, ele trará também segurança para nossos familiares e para aqueles que também buscam, né, atendimento. Há um momento que tem num local que está hostil por estar sendo atendido por delinquentes, trará um desencontro entre essas duas visões. E a importância dos investimentos no orçamento para o nosso hospital, que foi construído com o suor de um dia dos valorosos servidores, é de suma importância, de valorizar esse hospital, de investir nesse hospital, de buscar em tecnologia para dar melhor atendimento e para auxiliar lá nas demandas dos hospitais públicos, porque o policial vai ser atendido no local dele e abre mais uma demanda para outra pessoa da sociedade que está lá buscando o auxílio e a ajuda, que às vezes, muitas vezes, não consegue ser atendido e chega ao óbito, por causa de falta de uma vaga. A importância de investir nos hospitais militares, que vai trazer um resultado de forma direta ou indiretamente para a nossa sociedade. E essa nossa participação é muito importante. Parabéns a todos nós que estamos nesse momento aqui, buscando da democracia uma forma direta, de buscar os nossos direitos, não só como os militares, porque também fizemos parte da sociedade. Isso é muito importante. Parabéns a todos nós e nosso agradecimento, e dizendo ao Hospital da Brigada e a todos os integrantes, servidores militares, que estarão dioturnamente junto com todos nessa grande busca, nessa luta. Muito obrigado. Alô. Destaco a presença do senhor Marlon, presidente da Comissão de Direitos Humanos dos Policiais Militares, a senhora Nayame Neguete, da Federação Brasileira dos Bombeiros Civis, e do coronel... Senhor. E o coronel Fábio, juiz militar, que também participa e representa a OAB. Passo a palavra para o coronel Maciel. Coronel Maciel. Obrigado, senhor presidente. Na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento aos demais parlamentares presentes, cumprimento os presidentes de associações, cumprimento o diretor de saúde, Coronel Igor, os demais integrantes do Departamento de Saúde da Brigada Militar, em especial também aos policiais militares aqui presentes, aos bombeiros militares aqui presentes e às demais pessoas que nos honram com as suas presenças. Na verdade, eu queria apenas assistir e ouvir tudo que aquelas pessoas que aqui compareceram para debater esse assunto têm a dizer. Porque, na verdade, eu vim aqui mais para ouvir do que para falar. Até porque eu estou um pouco, não vou dizer afastado, porque ninguém se afasta da Brigada Militar depois que nela inclui. Eu tenho a honra de ser hoje talvez o decano também na Brigada, porque eu tenho 32 anos de Brigada Militar e 26 anos de Tribunal de Justiça Militar. São 58 anos de serviço prestado a esse nosso Estado. Eu incluí na Brigada Militar
em 1º de março de 1962. E até hoje eu presto meu serviço, não só junto ao Tribunal Militar, como também para a minha instituição. Porque se eu estou no Tribunal Militar, eu estou no Tribunal Militar porque eu sou um coronel da Brigada Militar. Se eu não fosse um coronel da Brigada Militar, eu não estaria junto com meus colegas, Coronel Fábio, Coronel Mendes, né, e os demais componentes daquele tribunal. Mas a gente não sai da brigada, não sai da brigada, e às vezes, não sai da brigada e a brigada não sai da gente, mas não, a gente não sai da brigada e a brigada não sai da gente, né? E eu apenas, o que eu posso trazer aqui é alguma sugestão do que talvez seja possível fazer. Porque o Coronel Beck já falou muito bem ali em relação... Por que nós da Brigada temos esse carinho e esse ciúme e esse zelo pelo nosso hospital? Porque esse hospital nós construímos. O Coronel Beck falou, nós descontávamos 1 dia de vencimento por mês durante 1 ano. Nós comprávamos números, na época chamavam de tômbolas. Se sorteavam caminhoneta Rural Willys, não sei quem, nós comprávamos. Eram compulsados a comprar. E se não fosse assim, nós não teríamos o hospital que nós temos hoje. Nós só temos esse hospital porque nós tínhamos no comando da Brigada um ícone da nossa instituição, Coronel Otávio Frota, que só ele seria capaz mesmo de construir aquele hospital, né? E nós conseguimos. Então, nós temos esse zelo, esse ciúme pelo nosso hospital. Às vezes, mas não querem receber os demais sócios do IP. Não é isso. A gente até, nós temos que receber, mas nós temos também o direito de ter um pouquinho de ciúmes, né? E eu quero deixar, doutor Tiago, aqui uma sugestão, eu não sei se isso ainda é possível fazer, né? Quando nós fomos comandante, nós também tínhamos as mesmas dificuldades. Quando eu assumi o comando da Brigada Militar, nós tínhamos 2 andares fechados. 2. E nós conseguimos reabrir esses 2 andares, que era, no meu modo de entender, eram os 2 andares mais importantes da instituição, que era da pediatria e obstetrícia. E aí até eu fiz uma brincadeira com o governador. Governador, nós temos que reabrir esses 2 andares, porque o que o brigadiano mais faz é filho, né? Então nós temos que ter, né? E ele olhou para mim e disse assim, poxa, mas eu nunca vi uma justificativa mais curta e grossa do que essa tua, né? Mas aí conseguimos reabrir os 2 andares, né? Hoje talvez não tenha necessidade de ter no Hospital da Brigada, o doutor Tiago é da área, né, de obstetria, mas os tempos são outros, a coisa passa e hoje nós temos outras prioridades. Então, mas e nesse período, a sugestão que eu quero deixar é o que nós fizemos lá atrás. Nós tínhamos problema de efetivo também. E o que nós conseguimos com o governador e com a ajuda do nosso saudoso coronel Renan Curtis, que à época era presidente pela 2ª vez da Assembleia Legislativa, uma contratação emergencial. Nós contratamos, doutor Tiago, do faxineiro ao médico plantonista. Tá? E na época nós conseguimos, né, regularizar, porque o nosso hospital tem uma característica, isso eu falava sempre para o governador, governador, o senhor assiste o Jornal Nacional todos os dias, o senhor vê as pessoas baixando em maca nos corredores, em sofá, ganhando nenê até, mas isso o senhor não vê brigadiano nisso aí, porque o Hospital da Brigada tem sempre lugar para mais um, e o nosso pessoal sempre foi acolhido, né? E como eu considero que a área de saúde, que os auxiliares mais importantes que um comandante tem em qualquer unidade é o médico. Porque o soldado, o cabo, o sargento, que vai consultar com o médico, ele fala tudo para o médico,
mas para o comandante ele não fala. Então, o melhor conselheiro de um comandante de unidade é o seu médico, né? Que às vezes, ele pelas conversas que a gente tem, ele nos orienta, às vezes deixar até de tomar uma providência drástica com o policial militar, porque nós não conhecemos a família. Hoje nós não conhecemos mais a família de ninguém. A coisa está tão moderna, tão dinâmica, tão isso, que a gente não conhece mais a família do soldado. Eu venho de um tempo que nós conhecíamos, nós convivíamos com o soldado, porque nós aprendemos a trabalhar com o soldado. Ele é que nos transmite a experiência da rua, do policiamento, e até também, às vezes, nos dá muitas lições, né? Então, nós temos que ter esse cuidado com a saúde da nossa tropa. É importantíssimo, é importantíssimo. E eu agradeço, doutor Fábio, pela sua iniciativa, doutor Tiago, perdão, pela iniciativa de trazer a público esse problema. O nosso problema de saúde é tão grave quanto o problema de saúde do Brasil, né? E nós temos a necessidade de que seja feita alguma coisa. Então, eu não sei se isso ainda é possível fazer, se não é possível, se pela legislação, mas eu deixo essa sugestão que seja estudado uma forma de fazer uma contratação emergencial enquanto a brigada providencia no completamento do seu quadro de saúde, que é o mais importante. Eu não vim preparado para falar, mas eu estou falando com o coração. Eu estou falando aquela experiência que eu tive como comandante-geral da brigada, que foi uma dádiva que eu recebi de Deus e que o pessoal brinca comigo. Sim, foi que recebeu do governador Alceu de Deus Colares. É a verdade, né? Mas foi uma dádiva. Como é uma dádiva, qualquer um de nós que passamos pelo comando da brigada exercer essa função. Porque quando nós chegamos na brigada militar, desde o primeiro dia, nós temos um objetivo: um dia ser comandante da nossa instituição, hoje ser comandante também do Corpo de Bombeiros, né? Agora, se nós vamos ser ou não vamos ser, a história é outra, tá? Eu peço perdão por ter me estendido um pouco, mas eu não podia deixar de falar isso. Obrigado. Obrigado, Coronel Maciel. E acho, passar para o Coronel Mendes, e acho muito procedente essa sua colocação, não porque a brigada, os brigadianos têm muitos filhos, mas porque a questão da obstetrícia em Porto Alegre tem sido um problema na gestão do IP, né? Nós fechamos maternidades em Porto Alegre que atendiam IP, e hoje muitos pacientes que são IP estão ganhando no SUS, porque não tem atendimento suficiente do IP na cidade de Porto Alegre, na área da obstetrícia. Isso é uma realidade. E a obstetrícia, a gente sabe que muitas vezes é uma área, né, em que a rotatividade dos pacientes, principalmente do baixo risco, é alta e a rentabilidade para o hospital é significativa. Ah, mas por que fecharam leitos de obstetrícia pelo IP? Porque, enfim, tem outras áreas da medicina, principalmente a oncologia, que acabam tendo um financiamento muito maior. Então, em detrimento disso, a obstetrícia acabou. Falo especificamente, um exemplo claro disso é o Hospital Ernesto Dornelles e o Hospital Divina Providência, que o Ernesto Dornelles terminou com a sua maternidade, eu nasci lá. Eu, filho de brigadiano, nasci no Ernesto Dornelles, né? E também o Hospital Divina Providência, que restringiu muito isso. Mas eu acho que essa sua ideia é muito interessante e coadunado com a sua ideia. Ou seja, chamar claramente o IP para esse debate. Chamar o IP para esse debate. Coronel Mendes, e depois eu estendo aos meus colegas deputados para a gente contribuições e, enfim, e encaminhamentos que a gente possa fazer. Senhores e senhoras, bom dia. Gostaria de saudar o deputado Tiago, né? E já antecipando assim os nossos cumprimentos pela iniciativa. É importante, nós como parlamentar, e vejo
com decisão a questão dos hospitais da Brigada, porque os hospitais da Brigada representam a própria Brigada Militar no tratamento dos servidores. Então, nossos cumprimentos aí. Gostaria também de saudar o Coronel Beck, né, e assim estendendo às demais instituições aqui presentes, né, o Coronel Beck é um grande oficial, uma grande liderança da Brigada Militar. Gostaria de saudar também os colegas e ex-comandantes aqui presentes. Gostaria de saudar os nobres deputados, a deputada, né, o Coronel Igor aqui, faz um trabalho brilhante lá no sistema de saúde da Brigada Militar, senhores brigadianos e brigadianas aqui presentes. Não vou me alongar pelo horário, mas gostaria só de firmar a nossa crença nos senhores aí, para que ajudem os hospitais da Brigada Militar a se fortalecer, porque o Estado do Rio Grande do Sul precisa dos brigadianos com saúde, né, nesse embate diário aí que a gente tem visto nas ruas do Estado e que muitas vezes os policiais militares são vítimas. Né? Este ano mesmo já foram vários policiais mortos, sem falar no número de policiais militares feridos. E é uma coisa impressionante, outro dia eu estava falando com o comandante, são quase 10 combates armados com bandidos no Estado por dia, deputado. Isso é uma coisa impressionante, né? E que, em alguns momentos, infelizmente, aí acabam os policiais militares sendo feridos. Mas, enfim, não quero me alongar, quero cumprimentar o senhor por essa iniciativa. E o Tribunal Militar lá está pronto a lhe ajudar na caminhada que o senhor entender oportuno. Meus cumprimentos ao senhor. Obrigado. Deputada Lisiane Bayer. Franciane. É a Franciane, só para... Eu já estou acostumada, Franciane, né? Quem não sabe, Lisiane é a minha irmã. Bom dia a todos, quero cumprimentar a todos os presentes, parabenizar o doutor Tiago pela proposta da audiência pública, que desde que eu tive conhecimento me associei a ela, e registrar a importância do tema e me colocar também à disposição dos senhores para estarmos construindo a melhor alternativa para o hospital. Eu quero deixar registrado aqui, quando foi falado de emenda parlamentar, já anotei aqui para mim, nas minhas tarefas, de conversar com a minha irmã, a deputada Lisiane Bayer, que hoje é deputada federal, para vermos como que podemos contribuir com o Hospital da Brigada Militar. E também, quando foi falado por 2 vezes aqui na questão de suicídio, hoje eu presido aqui na casa a Frente Parlamentar de Combate ao Suicídio, e a gente já tinha conhecimento dos dados da Brigada Militar e protocolei essa semana um projeto de lei que destina uma parte do PISEG, do programa, para tratar da saúde mental dos brigadianos. Uma parte do programa já é destinado para prevenção. Então, eu gosto de deixar bem claro que não vai tirar do aparelhamento da brigada, mas daquela porcentagem que vai tratar da prevenção, nós queremos ter um destino certo para a saúde mental dos brigadianos. Nós sabemos que, se queremos ter uma segurança de qualidade, nós precisamos que os nossos soldados estejam aptos para fazer essa segurança. Entendemos o quão é importante a saúde, sim, de todos aqui, a saúde pública em geral, sabemos a situação que o Estado vive, mas nós ouvimos todos aqui falar, se o policial está no Hospital da Brigada, ele abre mais um leito no Hospital Comum do SUS para quem precisa. Então, eu quero me colocar à disposição, agradecer a oportunidade de poder ouvir todos aqui, colocar mais uma vez que estou aqui para as associações, se quiserem procurar para a gente melhorar o projeto, eu já recebi aqui algumas sugestões. Nós entendemos, e eu gosto de valorizar, e digo, e ontem falei a parte do grande expediente, em homenagem à Polícia Civil, que nós temos que honrar e agradecer as pessoas em vida. Quando perdemos alguém, costumamos fazer homenagens, mas em vida. Nós queremos valorizar vocês, os brigadianos, que estão todo dia na luta, em vida, e não esperar você perder a vida para render uma homenagem. Nós estamos aqui, então, para trazer mais qualidade de vida a todos vocês. Estou me colocando à disposição, peço desculpa que eu tenho que sair agora, porque eu tenho a comissão do Mercosul, mas meu gabinete está de portas abertas, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, doutor Tiago, pela oportunidade. Obrigado, deputada. Deputado Fábio Branco, por favor.
Deputado Tiago, primeiro lhe cumprimentar pela iniciativa, uma iniciativa muito louvável, importante, cumprimentar a mesa toda, cumprimentar a todos aqui presentes. Eu também me solidarizo nesse processo. E até entre uma agenda e outra, que aqui também nós não se para, né? Eu agora também tenho que sair correndo para uma outra comissão, então... mas eu fiquei feliz, na verdade, com a apresentação do Coronel Igor, uma boa parte que eu vi, primeiro pela estruturação que está acontecendo, pela perspectiva de futuro na possibilidade dessas contratações emergenciais, hoje, na verdade, todo esse processo que se desencadeou na possibilidade de contratação temporária, ela se fez, ao Coronel, por denúncia do Tribunal de Contas, né, de mecanismos que o Tribunal de Contas vai apontando, chega um momento que vai se levando, mas se o gestor não toma decisão, ele é apontado e depois condenado lá, queiramos nós, concordamos ou não concordamos, são os órgãos de fiscalização que estão em cima de nós. Agora, o governo do Estado, a partir da iniciativa da própria corporação, entendeu e encontrou um mecanismo legal, um mecanismo que vai dar a possibilidade de colocar novos profissionais e o principal que eu vejo, e eu passei, né, o governo passado eu estava no governo, que também é um mecanismo que a gente tem que se preocupar com o equilíbrio financeiro das instituições. Eu acho que isso é importante. Isso é uma contratação inteligente, que ela não traz ônus, então é temporário. Ela vai praticamente economizar, então vai ser mais barato que emergencial. Vai possibilitar novos servidores a serem contratados também, então isso também vai ser uma experiência para quem está entrando e principalmente continuar com a qualidade que o hospital tem. O principal nós precisamos, e esse é o propósito de ter um hospital com atendimento aberto, com o maior número possível de profissionais, atendendo aqueles que estão necessitando, aqueles que necessitam. Quanto mais rápido eles forem tratados, com qualidade, mais rápido nós estamos na rua, sendo seguros pelo belo trabalho que fazem, que a Brigada e todas as áreas da segurança pública fazem nesse processo. E eu acho que esse é o caminho da audiência pública, talvez nos encaminhamentos, e eu me somo a esse processo, é aumentar essa receita. O IP é uma grande receita. E até mesmo encontrar outros nichos, que nós sabemos que existe espaço, para um atendimento de qualidade que as pessoas estão necessitando e carecendo aí. Então, o Estado é um contratante. O modelo de contrato do Estado hoje para o serviço público de saúde, ele é contratante. Por que não também o Hospital da Brigada possa ter uma oportunidade de ter um contrato via Estado que possa aumentar também a sua receita em alguns espaços que possam ser preenchidos. Então fica aqui a minha disposição e aquilo que eu puder colaborar realmente para que nós possamos fortalecer aquilo que já atende com qualidade. Parabéns pela iniciativa, fico à disposição. Peço licença também que já estou atrasado. Não pedi ainda. Então, eu acho que vamos para os encaminhamentos. Então eu falo antes. Por favor. Nós tínhamos uma audiência, tínhamos que sair, mas esse assunto ele é recorrente nessa casa, porque um período se trabalhou muito para que ele tivesse as mínimas condições. E o prefeito atual de Santa Maria brigava muito, o doutor Jorge, para que nós tivéssemos esse hospital funcionando adequadamente. Então, a gente também se coloca à disposição, também para dar todo o apoio. Louvamos a iniciativa do deputado Tiago e temos certeza que é um espaço que precisa ser cada vez mais equipado, que eu acho que nós temos que ter equipamentos modernos. Nós tivemos uma apresentação de 4 hospitais de Porto Alegre, onde eles colocam que somada à estrutura de Porto Alegre, ela tem a estrutura de qualquer local do país. Claro que não individualmente cada uma das instituições. Então, a gente tem que melhorar o equipamento e dizer também que é importante que a gente também comece a pensar e não deixar que o IP se perca nas suas desorganizações financeiras, porque nós, funcionários, eu sou professora, que temos o salário muitas vezes não o que gostaríamos, ter um plano de saúde que funciona como o IP ele funciona, já é uma forma de nós termos uma compensação de um plano eficiente e bom. Então, a gente quer cumprimentar e dizer que
nós seremos parceiros para que, num determinado momento, acho que teremos recursos para que tenhamos todos os equipamentos de primeiro mundo em todos os nossos hospitais. Sucesso para aquilo que vai ser encaminhado, e eu me somo a todo esse trabalho como Comissão da Saúde. Alguém mais deseja se manifestar? Por favor. Alcance o microfone. Bom dia, senhoras e senhores. Meu nome é Marlon, sou presidente da Comissão de Direitos Humanos dos Policiais Militares do Estado do Rio Grande do Sul e da União Nacional das Polícias Militares do Brasil. Eu gostaria de dizer desde já que a nossa comissão está associada, junto à Brigada Militar, junto aos soldados da Brigada Militar, de soldado a coronel, no sentido de que se possa conquistar maior desenvoltura, maior qualidade no atendimento, maior dignidade para os policiais militares como um todo. Eu quero parabenizar a mesa diretora, todos os integrantes, Coronel Igor. Quero cumprimentar a comandante, a chefe do HBM de Santa Maria, que tem feito um trabalho excepcional no município. Na parte mental, preocupação, está desenvolvendo a parte sanitária de uma maneira invejável. Muita desenvoltura, muita vontade de fazer, mas precisa de colaboração. De outra parte, eu posso dizer que a iniciativa privada, seja da área metropolitana ou outros segmentos do Estado, fazem parte e gostariam de contribuir. Querem contribuir, mas têm que ser procurados, tem que ser mostrado a finalidade do que se busca. Isso é muito importante. Então, eu acho que pela dignidade do brigadiano, que hoje tem sucumbido de uma forma violenta, covarde, isso tem que ser encerrado também. Tem que ser encerrado. O estado psicológico que o brigadiano é cometido hoje, também realmente é uma maneira de que isso se espalhe, se permeia entre a tropa, entre a família, e tem que ser estancado. O Coronel Igor tem lutado muito, tem participado das suas ideias, assim como a Major Denise também, né? Estão de parabéns pela preocupação, mas precisam de apoio, sobretudo da tropa, da iniciativa privada e do governo do Estado. A todos os senhores, meu muito obrigado e contem com a gente. Muito obrigado. Eu quero só, antes de encaminhar, dizer que nós recebemos da Associação dos Bombeiros, principalmente quando se fala em brigadianos em serviço, aquela questão vinculada às viúvas e aos viúvos dos brigadianos, aquela dificuldade inerente à questão do IP, ou seja, o brigadiano acaba indo a óbito e o IP às vezes leva aí 3 a 6 meses para iniciar o pagamento regular. E nós protocolamos na casa um projeto de lei com o objetivo de que, se em 15 dias não houver a manifestação do IPE, o brigadiano, o bombeiro, o agente da segurança pública a sua viúva passa a receber integralmente o último vencimento até que se façam e que se apure as contas, porque muitas vezes a gente observa um sentimento social de pesar, mas na prática isso acaba acaba redundando em dificuldade para essas famílias que restaram. Então, quero agradecer a contribuição e a sugestão de vocês e dizer que depois eu informo o projeto de lei para que nós
e para que vocês possam acompanhar de perto essa iniciativa, que eu só sou um catalisador, na verdade a iniciativa é de vocês. Eu quero encaminhar então algumas coisas. A primeira é a questão do chamamento temporário, de apurar esse chamamento temporário e o basear naquela necessidade, que é de 190 oficiais e 237 praças, né? Eu acho que isso precisa ser levado sem prejuízo temporal no que se refere à primeira contratação, mas de que isso realmente precisa ser ampliado. Eu acho que no transcorrer do processo de chamamento temporário pode-se ampliar, né, baseado na necessidade, né, ampliar o número de chamados. Eu quero encaminhar também a questão, e aí nós vamos precisar muito da participação das associações, né, nesse processo. O IP foi convidado para estar aqui, né, não se fez presente, então nós vamos encaminhar uma audiência com a presidência do IP, com a presença das associações, no sentido de verificar exatamente, Santelaine, como é que nós podemos como é que o IP pode participar principalmente dos projetos de ampliação. Me refiro em especial aqui em Porto Alegre na questão do trauma, do pronto-socorro, né, que foi nos colocado pela administração do hospital. É isso? É isso, doutor? Então, a questão da audiência junto ao IP com as associações. A terceira questão é a questão da emenda parlamentar, né? A possibilidade, tem que ver a possibilidade disso, porque muitas delas são, principalmente as da saúde, elas acabam recebendo o carimbo do SUS, e como o hospital, os dois hospitais não fazem atendimento ao SUS, eu não sei se não teria essa restrição, mas temos que ver. Mas a questão do IP é clara, né? A questão do IP é clara. Os servidores todos acabam descontando IP, acabam tendo IP, portanto o IP tem que ser chamado necessariamente, como o senhor bem falou, o IP tem que ser chamado para esse debate. Chamamento temporários e a questão do IP e a verificação das emendas parlamentares. Eu acho que esses três encaminhamentos são bem plausíveis para esta audiência pública. Mais alguma sugestão? Por favor, microfone. Bom dia. Sargento Terezinha, eu faço parte da Academia de Polícia Militar. Trabalho na formação dos alunos soldados novos. Estou há 19 anos na área de ensino. E uma coisa que eu notei em relação à necessidade que tem o HBM hoje, a gente usa muito, principalmente os alunos na escola, é que hoje, para buscar esse pessoal civil, vai ser um tempo bem mais demorado, né? Entrevistas, cursos, o que tiver que fazer. E nós temos na tropa muito praça com formação na área de saúde. Tanto na área de enfermagem, quanto até na área de medicina, área de psicologia, e a maioria não pode ser utilizado porque são praças. São do soldado ao sargento e alguns tenentes. Então, eu acho que está na hora da gente amadurecer que o que vale para nós, da segurança pública, não é só o ser o oficial superior, mas também a qualificação e as qualidades que tem cada um. Então, a gente hoje tem, na avaliação dos alunos, na inclusão, são feitas por funcionários civis contratados e não tem aquele conhecimento
do personalidade do policial militar, como o policial militar precisa ser para administrar, principalmente a saúde mental. Os alunos, soldados que estão novos, passaram por nós lá na escola. Então, a gente tem hoje problema durante o curso de reavaliação psicológica, porque muitos que chegam ali não têm a característica de ser policial militar, de absorver aquela ideia de conviver com a criminalidade e de saber absorver, separar isso aí depois da vida particular. Então, eu entendo que nós precisamos que esses psicólogos que avaliem essa nova tropa que está chegando, que sejam do nosso hospital, que sejam da brigada, que tenham a formação de policial militar, que conheçam o serviço policial militar e como é que é estar no meio do perigo lá na rua, né? Que é o que passa a maioria do nosso pessoal fardado, como foi citado várias vezes aí. Então, acho que a gente tem que rever muito na hora de selecionar esse pessoal civil, quem vai vir, e não basta só ter o conhecimento da saúde, mas de como lidar com o profissional da área de segurança, tanto os bombeiros, os policiais civis, a SUSEP e inclusive da brigada. Então, acho que a gente está na hora da gente mudar o nosso estatuto em relação a isso e valorizar o profissional pelo conhecimento, pelo estudo e não só pela formação profissional de ser soldado, ser sargento ou ser oficial da brigada. Obrigado, muito obrigado. Então, quero agradecer profundamente a presença de todos vocês, dizer que para as associações que essas modificações, esses implementos, nós destaco aqui a presença do Dr. Adão Paiani, né, ex-ouvidor da Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, e dizer que essas modificações, essas ampliações só vão acontecer com a participação das associações. Nós vamos estar sim trabalhando, nós vamos estar sim pressionando, mas só a pressão das associações e da tropa é que vão poder sensibilizar o executivo para esta necessidade, de mais profissionais de saúde. No caso aqui, a viabilidade que se encontrou foi de ampliação dos temporários, de se ter um pronto-socorro, de se ter aqui no HBM um atendimento de pronto-socorro, principalmente para essas situações de trauma, e para se ter efetivamente a participação, o compromisso necessário do IP nesse processo tão importante que é de tornar o hospital um hospital tecnologicamente ampliado, com um potencial de atendimento maior do que já tem hoje. Muito obrigado a todos e ficamos aí em contato, e muito obrigado ao Coronel Mor e a todos os batalhões aí de Porto Alegre e da região metropolitana pela participação nessa audiência pública. Muito obrigado.